Gente, eu quero conversar aqui sobre o medo que a gente tem de se encarar, né? E claro que tem uma razão para isso, mas o que acontece quando a gente, enfim, tira as nossas máscaras para nós mesmos, né? Eu passei toda a minha vida evitando olhar para dentro. Eu passei por diversos traumas na infância, abandono, rejeição, abusos, traumas religiosos, mas ninguém nunca me ensinou a olhar para dentro. E é óbvio que não tinha como me ensinar, porque eles não sabiam disso, né? Eu cresci numa família muito simples, uma família que não tinha recursos, então elas estavam muito mais preocupadas em me manter viva, né, na minha sobrevivência e na sobrevivência delas mesmas, do que olhar para dentro. Elas não sabiam fazer isso, ninguém estava preocupado com as suas emoções naquela época, né? E o autoconhecimento também é uma coisa muito recente, a gente está falando sobre isso de uma maneira muito recente. A gente não foi educado para observar as nossas emoções, a gente foi educado para engolir o choro, para trabalhar e dar duro na vida e sobreviver. Né? Então, eu cresci sem nem saber sobre esses traumas que eu tinha. Eu só sentia a dor. Era uma carência que eu não sabia explicar, um aperto no peito, aqui no centro do peito, sabe? Um vazio que nada preenchia. E eu tinha uma fome de amor, eu mendigava amor. Né? Eu tinha uma solidão tão grande que nada nesse mundo preenchia essa solidão. E eu sentia aquela vontade de ser cuidada, sabe? De ser amada, de ser especial para alguém. Mas eu não tinha menor ideia de como eu fazia isso, como eu curava isso. Eu só sentia, né? Então eu fiz o que dava para fazer. Eu dei o que eu conseguia dar para mim, né? Que era me aliviar. E aí foi quando eu comecei a beber, ir para balada, dançar. Eu amava dançar, dançava muito. Eu passei a me entregar emocionalmente para qualquer tipo de cara que dava o mínimo de atenção possível para mim. Né? E assim, gente, eu quero dizer que namorar na juventude é muito bom, é natural, né? Namorar bastante, a gente está com os hormônios à flor da pele, sair, curtir, dançar, tudo isso é muito saudável e é muito prazeroso. Todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que festejar a vida. Eu faço isso até hoje, né? Não tem nada de errado com isso. E eu tenho lembranças maravilhosas da época que eu vivi esse período, né? Amigos que eu tenho para toda a vida. O problema não é isso, o problema não é sair, o problema é quando a gente usa isso como válvula de escape, como anestesia das nossas dores. E foi exatamente o que eu fiz. Né? Eu fiquei tão viciada em anestesiar que ficou insuportável ficar sozinha. Eu não aguentava mais ficar sozinha, simplesmente não ficava mais sozinha. Eu precisava me aliviar o tempo todo. Eu usava baladas, relações que me davam pouco e eu aceitava esse pouco. Né? Eu estava sempre disponível em troca de algum afeto. E eu passei a minha vida toda assim, gente. Sabe o que é pior? Aquilo já não estava mais funcionando. Né? De alguma forma eu sentia como se a dor estivesse aumentando dentro de mim, sabe? A cada vez que eu não me sentia amada, né, que eu não aguentava mais ficar na minha própria companhia, aquilo doía mais, que eu me desvalorizava, que eu bebia muito, no outro dia estava um buraco enorme, mais ainda, né, maior ainda dentro de mim. Eu não tinha respostas, eu não sabia o que era trauma, né? A única coisa, a única resposta que eu tinha é que isso tudo era um dos meus pecados, né? Por eu ter me afastado da igreja. Então eu lembro de uma frase até hoje, que essa frase fala assim: o teu vazio é o tamanho de Deus e só ele pode preencher. Então pronto, né? Se todo esse sofrimento que eu tinha era falta de Deus, foi o que eu fiz, eu voltei para a igreja, né? E eu me orgulho disso. Eu me orgulho disso, porque pela primeira vez eu estava começando a entender que eu precisava fazer alguma coisa por mim, né? Que não dava mais para fugir, que tinha dor aqui dentro de mim, que alguma coisa estava errada comigo e eu precisava de ajuda. E eu não quero aqui, nesse vídeo, falar sobre a decepção que eu tive com a igreja, né? Isso é coisa para outro vídeo. O que eu quero é focar aqui na necessidade que a gente tem de olhar para dentro. Existe um momento que a dor de não olhar é muito cara. E o que eu aprendo no meu processo, o que eu gostaria muito de compartilhar com você é: olhar para dentro dói, mas não olhar dói mais ainda. Eu entendo porque olhar para dentro dói. Por que a gente evita tanto olhar para dentro? Por que a gente foge tanto tempo dessa dor? Porque a gente tem medo do que vai enxergar. A gente tem medo do que vai sentir. E muitas vezes a gente acha que nem precisa fazer isso, né? Que basta uma mudança de pensamento, basta perdoar, basta arrumar outro emprego, outro relacionamento, mudar de profissão, de cidade, ocupar todo o seu tempo, né? Se entreter o tempo inteiro, trabalhar sem parar, né? Ficar viciado em academia,
tomar remédios, remédio para ansiedade, para depressão, e tá tudo certo. O tempo vai se encarregar de ajeitar as coisas, não é? É sério? Se é isso mesmo, então por que você ainda sente essa dor no peito? Por que você ainda sente esse vazio dentro de você? Por que nada preenche? Entende? Esse vazio é a sua dor gritando dentro de você. São coisas pendentes que o teu corpo e o teu inconsciente não deram conta de processar. E tá aí comandando a sua vida até hoje, tá doendo até hoje. Foi exatamente o que aconteceu comigo durante toda a minha vida. Eu busquei muitos caminhos para aliviar essa dor, mas o caminho que realmente era o que me libertaria, eu fugi dele, que era o caminho para dentro. Se você tá assim nesse momento, eu quero te dizer uma coisa. Não tem outro lugar. Não tem religião, não tem livro de autoajuda, não tem rituais, nada disso tem o poder de te libertar. Tudo que te liberta tá dentro de você. E todas essas ferramentas, elas podem te ajudar nesse caminho para dentro, em direção a você mesmo. Mas nada disso é suficientemente capaz de fazer esse trabalho sozinho. Nenhuma vela acesa, nenhum banho de sal grosso, nenhum ritual de ayahuasca, nenhuma terapia, nenhuma religião, nada tem o poder de libertar você dos padrões que te machucam. Se você não olhar profundamente para dentro, nenhuma dessas ferramentas vai adiantar. Eu conheço pessoas que fazem rituais, diversos rituais e terapias a vida toda e estão aí se afundando cada vez mais. Porque elas acham que é só ir lá e fazer e tá tudo certo, tudo vai mudar. Não estão genuinamente dispostas a transformar as suas vidas. Daí você pode me perguntar, ok, então qual é o caminho? Com a minha experiência, só com ela, eu vou te responder. Conheça as suas dores. Olhe para dentro delas. Reconheça o que te maltrata. Se conheça. Quem é você? Por que dói? Onde dói? Vá para o mundo com essas perguntas e não sossegue até que todas elas sejam respondidas. E como você faz isso? Gente, nem de longe eu tô aqui para dizer que eu tenho a fórmula mágica, o segredo que ninguém conta. Eu tô aqui para compartilhar apenas a minha experiência e o que tem funcionado para mim. E assim, eu fui me encontrando no processo, aprendendo, praticando muita coisa, e aí eu vou mantendo aquilo que funciona para mim. No meu processo, eu vou te contar aqui qual é o caminho que tem feito sentido para mim. A primeira coisa que você precisa ter é coragem. Coragem para entender que você é um humano, que dentro de você tem sombra. Aceitar que dentro de todo ser humano tem inveja, ciúme, egoísmo, todas as fraquezas humanas que qualquer humano tem. E se você partir disso, desse ponto, você não vai se julgar. Você vai buscar compreender por que você sente da forma que você sente, porque tudo tem um porquê. O segundo ponto é, não ache que você conhece tudo. Se abra para novas experiências, novos conhecimentos, novas maneiras de pensar sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. Além disso, se abra para usar as ferramentas que estão aí disponíveis para você. É impressionante, gente, como ainda tem pessoas que demonizam ferramentas como terapias corporais, como a ayahuasca, que ainda acham que terapia é coisa de doido, né? Sério, gente, a gente está numa nova era e tem gente ainda pensando assim. Sim, você vai precisar de ferramentas que te ajudem nesse processo. Como eu disse, quando você está disposto genuinamente a olhar para dentro, tudo que tiver à sua volta vai contribuir para isso. No seu dia a dia, no seu emprego, numa música que você ouvir, se você está desperto, olhando para dentro, honestamente, olhando para dentro e querendo clarear as suas sombras, você vai perceber em todos os momentos a vida te ensinando. Então, se você tiver olhos para ver, você vai aprender. E essas ferramentas, elas vão ser o teu apoio para te ajudar nesse processo. E eu vou citar aqui algumas ferramentas que servem para mim, né? Você vai se ajustar às suas. A primeira é o acesso ao conhecimento. Conhecimento liberta a gente de tantas crenças. No meu processo, eu conheci história de pessoas
que me ajudaram demais, que estavam passando pelo mesmo que eu passava. Eu leio livros, eu me abro para o novo, para conhecer coisas, para entender coisas que eu nunca havia entendido antes, né? Se você está aqui, inclusive, assistindo esse vídeo, parabéns. Você já está no caminho, você já está usando a internet a seu favor. E eu sou muito grata a todas essas pessoas que têm a coragem de estar aqui na internet, de se expor para ajudar outras pessoas. Eu sou tão abençoada por cada uma dessas pessoas, sabe? Porque todas elas foram e ainda são importantes no meu processo. É por isso que eu tô aqui, né? Nessa tentativa de retribuir a vida, tentando ajudar de alguma forma com a minha história. E a minha segunda ferramenta é a meditação. A meditação, ela faz com que você se conecte cada vez mais com a sua essência, com que você diminua o barulho de dentro de você, sabe? Aquele barulho da tua mente que não para de pensar, que não para de tagarelar. Quando você medita, você começa a observar o teu corpo, a observar melhor as suas emoções, você começa a identificar os teus sentimentos. A meditação, ela te coloca no presente, ela faz com que você observe melhor quem você é, qual é a sua essência. Você começa a se desidentificar dos teus pensamentos, então você se distancia dos seus pensamentos, você se separa deles, né? A partir de agora, não sou mais eu sou o observador. E uma terapia que para mim mudou demais a minha vida, né? Posso dizer, real, é a terapia de reprocessamento generativo, que é a terapia no qual eu sou formada hoje. Você acessa os seus traumas através dessa terapia, e é lógico, quando a gente acessa essas dores, que isso é muito importante falar, não para aí, né? Porque o que acontece? Tem muita gente que tem dor, né? Tem medo de olhar para dentro, de olhar para a dor, por quê? Porque não sabe o que vai fazer com ela. Né? Ela vai falar, tá, eu vou acessar isso pra quê? O que vai ser da minha vida depois que eu descobri que eu fui abusada com 5 anos de idade? O que vai acontecer com a minha vida depois que eu descobri tal coisa? Cara, quando essas dores elas aparecem, é para você curar, é para você liberar isso. Não é para você agora se tornar um vítima dessa dor. Né? Então, a partir de agora, eu entendo os meus gatilhos e vou ficar agora só evitando esses gatilhos e isso e aquilo, e vou tomar mais remédio e vou me afundar em mais bebida e vou não sei o quê, por quê? Porque eu tenho um trauma, porque eu tenho uma dor. Não, o trauma, quando você consegue perceber, quando você consegue ter consciência disso, isso é para te libertar. Agora é que entra a segunda parte, e existem diversas ferramentas para isso. Eu uso a terapia de reprocessamento generativo. Ela entra dentro do seu inconsciente e no seu corpo, vai lá na raiz do trauma e libera o trauma. É isso que ela faz. Essa é uma terapia, mas existem outras ferramentas que você pode usar para fazer isso. Pesquise a que for melhor para você, a que realmente se adequar a você, e busque liberar isso. E por fim, eu quero te dizer que vai doer. No começo você vai sentir muito medo. Quem não está acostumado a olhar para dentro vai ter muito medo dos seus sentimentos, medo do que vai encontrar, né? Quem nunca observou o seu próprio corpo vai sentir medo do seu corpo, né? Do que você vai sentir, de como você vai ouvir. Quem nunca sequer falou sobre os seus traumas vai ter muito medo de olhar para eles. E, gente, vai doer. Vai doer, tudo isso vai doer, e vai doer muito. Não existe um caminho quentinho, gostosinho, que te transforme de dentro para fora. Não existe. Se tem dor aí dentro, você vai sentir. Mas não esquece de uma coisa, pela primeira vez na sua vida, você vai sentir para curar, para se livrar dela, para ela não te incomodar, te comandar mais. E depois desses 7 longos anos seguindo esse caminho para dentro, a minha vida tem mudado a cada dia. Eu aprendi a me amar mais, né? A aumentar o meu valor, a me respeitar, a dizer não para aquilo que me machuca. Eu tenho percebido que eu não preciso ter isso ou aquilo para merecer amor, e nem fazer de tudo para ser validada, para ser reconhecida. E sabe aquela dor no centro do meu peito que eu falei para vocês? Eu não sinto mais. Eu nunca mais senti essa dor.
E eu acho que se ela aparecer de novo, eu sei olhar para ela, eu sei entender e reprocessar ela. Sabe a carência? Por mais que ela venha, que de vez em quando ela pode vir, eu sei observá-la. Eu sei cuidar de mim e não me machucar mais ainda por conta dessa carência. Sabe as anestesias? Elas não existem mais. Quando eu tô triste, eu paro, eu me cuido, eu olho para dentro, eu dou atenção para minha dor, eu não deixo ela me dominar. E isso me permite fazer escolhas mais conscientes, sabe? Eu não passo mais por cima de mim como um trator, como eu fazia antes. Se tem algo que tá doendo em mim, eu olho para aquilo, né? Todos nós, gente, todos nós temos o poder de olhar para dentro. Isso não é um dom para alguns. Todos nós somos capazes. Eu arrisco dizer que essa nossa missão é romper aquilo que dói, para a gente evoluir como ser humano. Porque quanto mais a gente se ilumina dentro, mais a gente espalha a nossa luz. Mais a gente ajuda outras pessoas, mais a gente ajuda esse planeta, mais beleza a gente traz para o mundo, para dentro de nós. E isso, todo esse processo é um processo, sim, doloroso. Mas se você, quando eu olho para trás, eu falo assim, Deus, obrigada. Obrigada por cada dia, obrigada por cada momento de dor, obrigada por cada coisa que eu olhei, por cada sombra que eu me percebi em mim, sabe? E poder dizer adeus para essas dores na minha vida e elas não me acompanharem mais, eu digo para você que todo esse processo vale a pena. Cada minuto, cada segundo desse processo para dentro vale a pena. Você se vê, você vê a sua transformação acontecendo. E quanto mais você transforma dentro, mais você floresce. Mais as coisas que você não queria mais na tua vida passam a sair da sua vida. Não existe outro caminho, é para dentro. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero de verdade que eu tenha contribuído de alguma forma. E se vocês se sentiram tocados com essa mensagem, compartilha, curte, comenta, para eu saber que está valendo a pena eu estar aqui, né, falando com vocês. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.